Olá, mais um vídeo aqui. Hoje vamos falar sobre as principais desvantagens do inventário e eu vou te apresentar de uma forma bem rápida, em linhas gerais mesmo, como o inventário funciona, os problemas do inventário, as desvantagens dele quando a gente pensa no planejamento patrimonial, no planejamento sucessório e as principais alternativas ao inventário. Temos várias alternativas e duas que eu vou mencionar aqui hoje é a holding e a doação em vida, tá? A ideia não é explorar todo o tema, até porque é um direito, né? Aqui, ó. Muita coisa depende. Tudo depende. O direito depende. Não, não tem como eu explorar a exaustão o tema. Então, nós vamos apresentar aqui um conhecimento básico, mas ali, assim, uma profundidade suficiente para você saber como as coisas funcionam e entender as principais desvantagens do inventário quando o assunto é planejamento patrimonial, planejamento sucessório e as opções. São duas opções que eu apresento aqui, a hold e a doação em vida. Não é um vídeo só para advogados, a ideia é trazer conteúdo para todo mundo ter um conhecimento de como as regras funcionam, como as coisas funcionam na vida, porque no fim das contas todo mundo é afetado por essas leis, por essas regras. Todo mundo vai passar por um inventário. É inevitável. Né? São duas coisas que a gente não consegue fugir da vida: a morte e impostos. E aqui o inventário ele acontece depois da morte e cobra muito imposto. Então são as duas coisas ao mesmo tempo. Então aqui a ideia é fazer você ter esse conhecimento a ponto de pensar num planejamento patrimonial sucessório, ou se não para você, para um ente da família, para sua família de modo geral, porque a economia é muito grande, tá? E não estamos falando só de dinheiro, não. Então, como o inventário funciona? Para começar, ele é um processo obrigatório. Você não foge do inventário. Se você não fizer nada, vai cair no inventário. Não tem jeito. Ah, mas tem um inventário extrajudicial. Inventário extrajudicial é um inventário. É um processo burocrático, tem um monte de documento para juntar, tem que chamar todos os herdeiros. Foi um processo normal, esse processo judicial que a gente chama, que é o inventário. Chama todos os herdeiros lá, lista todos os bens do falecido, todas as dívidas, todas as relações jurídicas que ele tem durante a vida ali, que estão pendentes no momento que ele falece, todos os herdeiros, apresenta ali o pagamento de todos os impostos, pagam-se todas as dívidas primeiro, se sobrar patrimônio, divide. Depois que divide, vai para o nome de cada um. Aí cada um tem que pagar o seu imposto, o ITCMD, que é o imposto sobre a herança. Aí você vai ter um ganho de capital, que da próxima vez que você for lançar, declarar o imposto de renda, você vai ter um patrimônio a mais. Então você já tem aí um ganho de capital ali, um patrimônio a mais na declaração que você não tinha no ano anterior. Então você vai ter que pagar imposto de renda, se tiver dinheiro. Inventário é complicado. Eu tenho certeza que você já passou por um inventário. Eu já passei por um inventário, né? Os mais velhos que já morreram. Temos os meus avós, bisavós, né? Então eu tive uma tataravó. A tataravó morreu com 105 anos, registrado. Ela nasceu em 1900, eu acho, 1910. Então, às vezes demorava para registrar, então vai saber quantos anos tinha. Então, inventário. Você passa por um inventário. Inventários mais calmos. Né? Eu acho que até hoje não tive na família nenhum inventário muito problemático, mas eu conheço e já atuei em inventários que demoram anos. O maior inventário, eu não tenho aqui a informação agora, mas o maior inventário, mais demorado inventário no Brasil, acho que terminou tem pouco tempo. E ele demorou, tipo, 30, 40 anos. Então, são 30, 40 anos com os bens todo ali bagunçado para transferir para os herdeiros, pagando muito imposto, pagando muita despesa. É uma dor de cabeça, é uma dor de cabeça que você não precisa. É necessário, você vai ver que no planejamento patrimonial e sucessório, o inventário é uma das ferramentas que nós usamos, né? Exploramos elas. O inventário não é de todo ruim, mas ele tem que ser planejado, tem que ser bem organizado. Tá? Então o inventário é assim, ele é obrigatório e abrange tudo, não é? Bens, direitos e deveres, débito e crédito, tudo é colocado ali no processo de inventário e feito o pagamento das dívidas e a divisão. Então é assim, basicamente dessa forma. Uma pessoa vem a falecer, naquele mesmo instante abre a sucessão. E ali, pelo princípio do Saicine, o princípio Saicine é do direito francês, é um princípio que remonta à época
da Idade Média. Lá na Idade Média tinha o sistema feudal. No sistema feudal você tinha o rei, os senhores feudais, que eram donos da terra. Na verdade, o dono era só o rei, né? Eles eram ali os representantes do rei na terra ali, e ele era dono de uma grande área de terra. As pessoas que moravam e trabalhavam ali, eles não eram donos daquela terra. Eles pagavam um tributo para o senhor da terra, que é o senhor feudal, e eles exploravam a terra. Então nós temos ali o senhor feudal e os camponeses, né? No filme, os camponeses. Eles moram ali, eles exploram ali a agricultura e tudo mais, mas eles não são donos daquela terra. Quando eles morriam, a terra que não é deles é do senhor feudal e voltava para o senhor feudal a posse. O herdeiro ou outra pessoa ia lá no senhor feudal, requerer de novo a posse da propriedade, pagava um tributo para o senhor feudal e pegava a terra de volta. Para evitar esse tipo de transferência e pagamento desse tributo para o senhor feudal, então ficou estabelecido o princípio do saisine, que no direito francês, que é francês, e estabelece que quando uma pessoa morre, ela automaticamente transfere os bens para os seus herdeiros. Por mais que não seja uma transferência imediata, o nome no cartório hoje em dia não é alterado de forma imediata, mas entende-se que o patrimônio foi transferido para os herdeiros para não ter um limbo, não ter ali um vácuo de propriedade. Então não tem nenhum momento uma propriedade fica sem dono. É uma ficção jurídica criada pelo direito, é uma realidade artificial para evitar que o patrimônio fique ali num limbo sem alguém. Então, teve o falecimento, abre-se na hora a sucessão, automaticamente o patrimônio é transferido, com aspas, né, transferido para os herdeiros. Essa herança envolve direitos e deveres, então tem dívida também envolvida, não é só o bom, o ruim também vai. Só que esse ruim não atinge o seu patrimônio particular. O ruim, a dívida, acaba no momento que esgotam-se o patrimônio do falecido. Essa herança é chamada de espólio. O espólio é um condomínio de bens. Então você pode ter 15 casas, 3 carros, mas o espólio ele é considerado como um patrimônio só. Então você não pode, o herdeiro ele não vai receber a casa, ele vai receber uma parte do patrimônio total. Então ele recebe uma cota parte do patrimônio, até que haja divisão efetiva depois do inventário e a transferência de propriedade para ele. Então, por enquanto, fica nesse espólio, que é esse condomínio de bens, e ele é representado no processo pelo inventariante. Um ponto importante, que é um problema muito comum no planejamento sucessório, é a disposição de herança em vida. A gente não pode receber um bem com herança, a gente não pode negociar aquele bem como se eu fosse dono daquela herança, como se eu fosse receber aquela herança, porque você não pode negociar ainda o bem de outra pessoa. Essa é a regra, né? Você não tem autorização dela, então você não compra e vende bem dos outros. A gente não pode dispor da herança como se a gente tivesse essa herança já recebida. É só uma expectativa de direito. Você não recebeu ainda, você pode não receber nada. Às vezes o seu parente pode estar cheio de dívida e cheio de patrimônio, você acha que vai receber alguma coisa, no final paga toda a dívida e ainda fica faltando dinheiro. Então é proibido a gente dispor da herança de pessoa viva. Então no planejamento a gente tem muito problema, que a gente tem que tomar muito cuidado quando vai fazer, por exemplo, doação em vida, por causa disso. Porque não pode parecer que nós estamos negociando com um bem que não é nosso, que ainda não é nosso, entendeu? O que pode acontecer é um adiantamento da herança, aí tem que tomar cuidado com a legítima. No Brasil a gente não pode dispor, a gente não pode doar 100% do nosso patrimônio, a gente só tem 100% é nosso, só que a gente só pode doar 50%. Você é dono, mas não é dono. Você não pode, então, tem que respeitar, a gente fala, a legítima, que são a metade do seu patrimônio que tem que ir para os herdeiros necessários. Ascendentes, descendentes e cônjuge. Esses são os herdeiros necessários, são os legítimos que a gente chama. Então, 50% do seu patrimônio tem que ir para eles. Os outros 50% faz o que quiser. Acho que não pode doar para cachorro, igual nos Estados Unidos, mas aqui você pode fazer o que quiser. Teve um empresário aí que doou, acho que US$ 1 bilhão para o Neymar, como se ele precisasse. Mas provavelmente não pega a legítima dele. Então, provavelmente ele tem mais US$ 1 bilhão guardado, no mínimo.
Como eu disse, no espólio, depois que morre, cria o espólio, tem o inventariante. O inventariante é o representante do espólio, é ele que vai estar lá no processo conversando, decidindo o que vai ser feito com os imóveis, junto com o juiz e os outros herdeiros. Ele que vai vender, ele que vai pegar o dinheiro, ele que vai depositar na conta da justiça, ele que vai fazer a divisão dos bens, ele que vai correr atrás dos bens e das dívidas, ele que vai correr atrás em pagar os impostos, o problema é dele, ele que vai representar o espólio para fazer tudo isso. E depois ele tem que apresentar a divisão dos bens e o juiz decide no processo de inventário pela transferência desses bens para os herdeiros. Aí depois cada herdeiro vai pagar o seu imposto. Um ponto importante quando a gente fala sobre herança é que é possível você recusar a herança. Então você é herdeiro e vai receber a herança, você pode simplesmente dizer que não quer. Se você fala que não quer, esse bem ele volta para o espólio, ele volta para aquele monte, para aquele condomínio de bens indivisíveis e é dividido entre todos os outros herdeiros. Se você recusa, mas indica um outro herdeiro, essa recusa com indicação, ela é entendida como uma cessão de direito hereditário, como se você tivesse recebido a herança e doado ela para outra pessoa. Aqui tem que tomar cuidado porque pode pagar o ITCMD duas vezes. Porque o ITCMD é um imposto sobre a doação e sobre a herança. Então, quando você recebe aquele bem como herança, você tem que pagar o ITCMD. Se você transfere ele para outra pessoa, você doa ele para outra pessoa, essa outra pessoa tem que pagar o ITCMD também, a parte da doação. Então, tem que tomar muito cuidado. Quando você não quer um bem, uma herança, você tem que fazer tudo isso bem planejado para você não correr o risco de pagar ITCMD duas vezes. Até quando você quer ser bonzinho, quando você quer abrir mão da sua parte para sua irmã, por exemplo, ou para o seu irmão, você tem que tomar cuidado para não pagar o imposto. O imposto vem duas vezes nesse momento, né? Primeiro que você recebe, depois que você doa. Por isso que é importante a gente ficar atento aí a um planejamento, tá? Para evitar esse tipo de bobeira. Marcou bobeira, a receita vai comer um pedaço, não adianta. Então, resumindo, falecimento, abre a sucessão. Temos ali uma ficção jurídica, uma realidade artificial de que o patrimônio é automaticamente transferido para os herdeiros, mas você precisa do inventário para fazer essa transferência no mundo real. Para ir lá no cartório depois e transferir o imóvel, transferir aqueles bens para o seu nome. E existem algumas desvantagens no inventário. Como eu disse, o inventário ele não é de todo ruim, ele é utilizado para a gente poder transferir alguns bens que é importante ficar na pessoa física na hora do planejamento. Mas não é importante deixar tudo na pessoa física, senão você toma uma dor de cabeça gigantesca, porque o inventário ele é muito burocrático, é um processo muito demorado, é um processo que você tem que juntar muitos documentos, envolve o poder judiciário, então tem toda uma burocracia, tem todo um processo, tem muitas regras que têm que ser observadas, senão não vai liberar o patrimônio. Esse é o problema. Ele é muito caro, porque você tem que pagar advogado, você tem que pagar as custas do processo. O imposto, geralmente o imposto de herança é maior do que o imposto de doação. Aqui no Mato Grosso do Sul, o imposto de doação é 3%, o imposto de herança é 6%. Então, só de você deixar ter inventário, você já está pagando o dobro do ITCMD. Tá? Em comparação com uma doação, por exemplo, a doação é 3%, como eu falei. Ainda você pode doar em partes, você pode entrar numa regra de isenção do Estado e não pagar o ITCMD. Se a gente cria uma holding, que é a pessoa jurídica que vai ser dona dos patrimônios, você consegue fazer a doação das cotas em parcelas. Então você doa um pouco agora, 6 meses depois ou um ano doa mais um pouco, tudo dentro da regra de isenção. Então, quando você doa aos poucos, você pode não pagar. Se o herdeiro que vai receber essas cotas tem lastro patrimonial, tem dinheiro, ele pode comprar as cotas, então você não paga o ITCMD, porque o ITCMD é só na doação, não é na compra de bens móveis, e a cota é considerada bens móveis, é uma ação da empresa. Outro problema do inventário é conflito. É herdeiro brigando por causa da casa da mãe, brigando por causa do carro velho lá que tem história, e isso faz o processo demorar muito. Pode ter outras despesas, às vezes é preciso ter uma prova pericial no processo, aí você tem que pagar o perito, e o processo demora mais.
E tem também o custo de oportunidade do investimento. Às vezes tem um dinheiro parado na conta que se tivesse num investimento, às vezes no investimento mais tranquilo que tem, a renda fixa, tiver na poupança, na renda fixa, por exemplo, está rendendo mais do que se estiver lá na conta do Poder Judiciário. Então, o custo de oportunidade. Então, o conflito, a demora do inventário causa isso, causa perda de dinheiro até. Perda que você tem que pagar e perda que você deixou de receber. Outro problema no inventário é a ruptura na gestão da empresa. Às vezes tem uma empresa, a empresa que está no simples, um faturamento de 4 milhões e 800 por ano. Se está um pouquinho a mais, está ali no lucro presumido, tem até 76 milhões, se eu não me engano, por ano. É muito dinheiro, é uma empresa muito boa. Às vezes você tem uma pequena rede de mercados, você tem 3 mercados, é uma coisa simples de acontecer. Você tem uma padaria que movimenta muito dinheiro. Você tem uma fazenda ou 2 fazendas que tem ali muito gado, muita soja. E o inventário acaba criando um problema até para a empresa. Porque da empresa tem o contrato social, o estatuto social dela, o contrato social dela tem que ser alterado. Tem conta no banco. Se a conta no banco tiver só o nome do patriarca aí que veio a falecer, você não movimenta a conta do banco, porque você tem que alterar o contrato social. Às vezes, no contrato social lá da empresa, só tá ele com 90% e alguém com 5, 10%. É minoria, então você tem que puxar uma reunião de sócios, você tem que alterar o contrato, juntar a documentação. Você não pode fazer de qualquer jeito, porque faleceu, então tem que ter inventário, no inventário tem inventariante. Se tiver conflito entre os herdeiros, um vai querer travar a entrada do outro na empresa, aí alguém vai chegar com um caminhão lá para puxar gado na fazenda, sem ninguém saber, porque agora não tem dono, todo mundo se acha dono do negócio, então você tem ali um problema também na gestão da empresa. E sem contar que quando o patriarca morre, vem a falecer e não tem essa sucessão, a gente tem problema também com os contatos, né? O contato que ele tem com investidores, contato que ele tem com fornecedores, contato que ele tem com clientes. Esses contatos, se não são passados, se não há uma entrega real ali da gestão da empresa, tem problema. Aí você perde esse relacionamento com essas pessoas. E para evitar isso, existem duas alternativas. Existem mais alternativas, mas existem duas alternativas muito boas, que é a doação e a holding, tá? O inventário, como eu falei, ele não é um vilão. A gente pode, existem investimentos que ficam na pessoa física, que você pode ali explorar, porque não tem pagamento de imposto de renda sobre ganho de capital, porque você está dentro da faixa de isenção, para você ter uma certa liquidez se acontecer algum problema, tem que ter um dinheiro sempre de emergência e pode essa emergência ficar na conta da pessoa física. E sem contar que existem faixas de isenção, além do imposto de renda, do ITCMD também. Então são valores que você pode ter na pessoa física e não tem problema. Não é tudo, é pouco, mas o necessário. E esse necessário vai ter que fazer inventário. Às vezes, se tiver só um dinheiro na conta ali, você consegue fazer uma transferência rápida no mesmo dia, isso não vai dar problema, tá? Mas eu não falei isso. Então, das duas alternativas que existem para o inventário, temos a doação, aí tem que observar a legítima, é muito mais rápido. O ITCMD, em regra, é bem menor, a alíquota dele é bem menor. Aqui no Mato Grosso do Sul, como eu falei, são 3% na doação e 6% no inventário. Só por aí, se for levar só em consideração o ITCMD, vale a pena doar. Há também a antecipação das transferências, e isso aí evita conflito, garante que aquele bem vai realmente para aquele herdeiro, para aquele sucessor que o patriarca queria, né? Garante o cumprimento dos seus interesses. Nós temos também a sucessão da gestão, que todo aquele problema que você teve na doação você não tem, porque é o herdeiro que já se dá bem naquela atividade, ele entra na empresa e começa a tomar conta da empresa. E pode ter também um maior controle dos bens, né? Quem doou, seu pai, seu avô, que vai doar para os herdeiros, ele acha que vai ficar sem nada. Existem cláusulas no contrato de doação que podem garantir que é ele que manda. Ele manda ainda, só transferiu o nome por questões financeiras de economia, questão tributária. O resto é tudo normal. Ele manda, ele recebe o usufruto dos bens, ele recebe ali a renda do gado que vendeu na fazenda, ele gasta do jeito que ele quiser, pega um cartão da PJ, da pessoa jurídica, deixa com ele e ele faz o que ele quiser da vida. O patrimônio ainda é dele, ele não morreu. O que acontece é só a transferência no papel
por questões de economia tributária e evitar dor de cabeça e evitar todos os problemas que eu já mencionei. Outra alternativa é a holding, ela não é para todo mundo, já aviso, tá todo mundo querendo fazer uma empresa, colocar patrimônio lá dentro, se fizer de qualquer jeito dá errado, tá? É uma PJ específica. É preciso transferir as cotas da empresa, porque se morre, se eu faço uma empresa, coloco meus bens lá e morro e sou dono das cotas, tem que fazer inventário das cotas, não adianta, tá? As cotas têm que ser transferidas. Se tiver compra, não pago ITCMD, ITCMD é na doação. Se tiver doação das cotas, o que às vezes é mais indicado, nós vamos fazendo aos poucos e essa doação vai entrando na isenção do ITCMD aos poucos, bem planejado, não paga. Se paga, dá para pagar bem menos do que paga se deixar a coisa andar de qualquer jeito, ter inventário e ter toda aquela dor de cabeça. É muito melhor na eficiência da empresa holding, porque você cria uma empresa, essa empresa pode ser dona de uma outra empresa, você cria um grupo econômico bem ajeitadinho, bem montado, com toda a estrutura de governança, com todos os contratos cuidados. Olha, só tem vantagem no planejamento, tá? Um bônus aqui de alternativa ao inventário, que tinha até esquecido, ainda bem que eu anoto. Eu anoto tudo, que senão eu esqueço. É o inventário extrajudicial. Lá você não tem processo, né? Não envolve o juiz, é direto no cartório. Infelizmente, você não evita o ITCMD, vai pagar a mesma alíquota da herança, não tem jeito. É mais rápido, porque não envolve processo, é menos burocrático, porque não envolve o poder judiciário, é direto no cartório. Você evita algumas despesas, tá? Mas existem alguns requisitos. Então, você tem que ter herdeiros maiores e capazes. Se tiver menor, entre 16 e 18, você consegue fazer a emancipação, e beleza. Tem que ter um consenso dos herdeiros quanto à divisão dos bens. Tá? Não pode ter briga. Se tiver briga, não tem inventário extrajudicial. Não pode ter testamento. Se tiver testamento, tem que obedecer o testamento. E tem que ter a presença do advogado. Do advogado você não escapa. Muito provavelmente, não estou falando por todos os advogados, os honorários no inventário extrajudicial é mais barato se comparado com os honorários do inventário judicial, porque é menos burocrático, tem menos dor de cabeça o extrajudicial do que o judicial. Tá? E existem alguns documentos, não são todos esses documentos aqui, tem muito mais. Nós temos aí a certidão de óbito, claro, os documentos pessoais dos herdeiros, toda a documentação dos bens. Os bens têm que estar em ordem, não pode estar faltando nada. Você tem que conseguir transferir o imóvel do nome do falecido para o seu nome. Tá? Então você tem que, às vezes, regularizar primeiro o imóvel para depois fazer a transferência. Se você entra no planejamento patrimonial, no planejamento sucessório, aos poucos, vamos fazendo um investimento, vamos lá arrumando os imóveis, a documentação e faz a transferência aos poucos, bem planejado, com aquelas despesas, não tem aquela necessidade de às vezes vender um bem, esgotar a liquidez da conta do herdeiro ou do falecido para pagar tudo e conseguir transferir. É perda de dinheiro, tá? Então, resumindo, o inventário não é vilão, ele pode ser utilizado como uma estratégia, sim, eu vou fazer outros vídeos aqui explicando isso. Existem opções mais vantajosas do que deixar acontecer, né? Temos a doação e a holding e o inventário extrajudicial, se der tudo certo. A holding não adianta só criar, como eu falei, você tem que transferir as cotas, tá? O planejamento é muito importante porque você evita muita dor de cabeça. Qualquer dúvida você deixa nos comentários, sugestões de assunto sobre proteção patrimonial, planejamento financeiro, planejamento tributário. Deixa nos comentários aqui que eu faço um vídeo de todas as ideias que vocês mandarem. A ideia aqui é ter muitos vídeos, então toda ideia que aparecer aqui eu vou gravar um vídeo. É certeza. Beleza? Tchau, até a próxima, até mais.